Você aí, já se perguntou? Por que dói tanto? Será que vai passar? Tá tão desafiador. Não aguento mais. Essas frases é bem comum, né? Pois é. Mas há um papo que rola na cidade que tudo passa. Então, isso também vai passar. Às vezes pode parecer que tá bem desafiador, mas tudo passa. E quando chegar mais lá na frente, você vai ver que foi só um processo para te construir quem tu é hoje. Vamos? Olá, gente linda! Eu me chamo Juliette e eu vou fazer hoje com vocês Evangelho na Vida Real. Pois é, Evangelho na Vida Real com Moá aqui. Qual será o nosso tempo? Qual será a nossa base de estudo para fazer o nosso Evangelho, tá, gente? O meu intuito, esse é o meu primeiro vídeo aqui no canal, o meu intuito é fazer o Evangelho de forma, na vida real, de forma bem prática. Lá no centro onde eu trabalhava, um centro espírita, a gente fazia evangelioterapia, né? A gente pega, como é que funciona? A gente tem um quadro de, tem salas com 10 a 15 pessoas e dentro desse grupo existe um monitor e o monitor faz a leitura do evangelho do dia, dependendo do tema, e a gente lê perguntas e respostas com base num roteiro sistematizado, que o que eu uso é esse daqui, ó, tá bom? Não sei que dá pra ver o contrário, mas esse daqui, que é roteiro sistematizado para estudo do evangelho segundo o espiritismo, da editora Boa Nova, tá, gente? Então, ele vai ser o nosso roteiro aqui de estudos. Não vou levar ele a pé da letra, mas ele é uma das nossas bases, tá bom? Então, a gente hoje vai fazer o evangelho de uma forma fácil, de uma forma na vida real, prática, tá bom? Com vocês, combinado? Eu vou sentir uma certa diferença, mas eu vou me aprimorar com o decorrer dos vídeos, né? Com o tempo eu vou aprimorando, porque lá no centro o monitor faz as perguntas e quem respondem, pois é os participantes, são os integrantes do grupo. Aqui, os integrantes, se são invisíveis, eu não consigo ver. E se vocês estão aí no canal, como eu tô gravando, não tô ao vivo, então não tem como interagir, né? Então, vai ser só eu e eu de novo, a não ser que venha alguma inspiração aqui pra me responder, tá bom? Mas não vejo ninguém. Então, gente, o nosso tema de hoje, para iniciar, como primeiro vídeo, né? Seria bem clássico fazer também o nosso primeiro, quase que o primeiro, tá no comecinho. Mas o nosso tema hoje será no capítulo 11, ó, meu evangelho que eu uso esse daqui, das letras grandes, fica muito melhor de enxergar. Então, será o capítulo 2, o item 1 e 2, e o título é Meu Reino Não É Deste Mundo. Eu vou ler ele para vocês, em seguida a gente faz algumas perguntas e a gente vai enfatizar o que é isso que Jesus estava falando, né? Então, vamos lá, eu vou ler para vocês aqui, ó. Meu reino não é deste mundo. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o reino dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta da minha voz. Gente, esse negócio aqui de primeira mão me dá um negócio assim na cabeça, porque é tanta informação que acaba dando aquele bug no cérebro. Mas a pergunta ficou bem clara, né? Jesus deixou bem claro que ele estava se referindo que a vida, né, o reino do Jesus, quando ele vem ensinar pra gente, ele deixou bem claro que o reino dele não é daqui dessa terra material, e sim de um plano espiritual, né, de uma consciência e tudo mais, né. E aí Jesus vem construindo essa questão de que, por ele não ser desse mundo, o reino de Jesus não ser desse mundo, aqui nessa terra a gente vem para quê? Para ter aprendizados, para a gente desenvolver riquezas morais, para lapidar nossa moral. Porque sim, gente, o nosso maior desafio hoje é a nossa moral, que a gente precisa lapidar.
E nem adianta achar que tu é santo não, porque tu tá na terra. Se tu tá na terra, meu amigo, vamos que tá enterrado, tá escondido aí em algum lugar, né? E aí, pior ainda é quando é inconsciente, porque daí quando você tem um problema que é inconsciente, é ele que te rege, segundo Jung, tá? Então, vamos lá. Eu vou ler uma pergunta para vocês e vou ler também a resposta em seguida, tá bom? Só para que a gente dê continuidade, mas quando houver necessidade de eu fazer comentários, eu faço com vocês, tá bom? A gente já leu o item 1. Agora a gente vai para a primeira pergunta desse livro aqui, tá? Então tá. O que quis dizer Jesus? O que quis Jesus expressar quando respondeu a Pilatos que o seu reino não era deste mundo? Que ele teria seu reino fora dos limites do mundo físico, onde então se encontrava, que seu reino seria espiritual, além dos interesses das contingências do mundo material. Jesus veladamente nos ensina que somos espíritos imortais criados para a aventura que só seu reino nos possibilita. A vida física é apenas um momento de aprendizado e aperfeiçoamento na eternidade. Gente, fazendo um comentário aqui sobre essa pergunta, né? Sobre essa resposta já, na verdade. Às vezes a gente tá sofrendo, tá doendo e estamos passando lá por um processo e na verdade é aprendizado, é um aperfeiçoamento nosso, né? E a gente ainda tem toda uma eternidade. É isso mesmo. Então eu vou ler para vocês a segunda pergunta e também já leio a resposta para vocês em seguida, tá bom? A nossa pergunta é: embora fosse emissário da verdade, Jesus valeu-se da violência para divulgar sua doutrina? Bem lógico que não, né, galera? E você ainda acha que Jesus usou da violência para divulgar os ensinamentos dele? Tu acha, moleque? O papo que rola na minha cidade é que não. Essa trem está na minha cabeça, gente. Desculpa aí. Então, vamos lá. Não, né? Tá bem óbvio a resposta aí. Jesus deixou bem claro que a verdade que ele anunciava não poderia ser imposta pela força, nem pelos seus discípulos, e defenderiam através do combate. Sendo um reino espiritual, suas arenas são as práticas do bem e a mansidão e a caridade. Gente, olha que forte isso daqui. Essa resposta me faz lembrar, né? Que quando a gente impõe alguma coisa para alguém, ela vai fazer algo porque ela está sendo obrigada, ela vai estar com raiva, ela vai estar fazendo por protocolo. E o que Jesus quer que a gente faça é pelo amor. Jesus não está pedindo para que a gente faça as coisas porque ele pediu, porque ele impôs, né? Aí ele está pedindo que a gente faça as coisas, está dizendo aqui, que é pra gente fazer pelo amor, né? Amor. E qual é esse amor? É quando você consegue ver um outro ser humano e sentir empatia por ele, se pôr no lugar dele. Se você pode ajudar, ajudar. Ajudas não é só de forma material, né? Existem formas espirituais, você fazer uma prece para uma pessoa, né? Hoje, inclusive, eu tava no atendimento, que eu levei meu pai para uma consulta, e uma mulher tava tava xingando, que ela tava chateada, porque a filha dela tinha trocado a senha do aplicativo, ela queria pagar a consulta e ela não podia acessar o dinheiro que ela tinha que fazer no Pix. E ela não conseguia fazer essa consulta, né? Por conta do dinheiro. E ela xingava. Mas, assim, xingava, usava umas palavras bem, né? E bem assim, bem assim. Eu comecei a ver aquilo me irritou de uma forma. Aí quando eu vi, olha, eu já tô irritada, já tô me sentindo. Por que essa mulher não sente gratidão? O que eu fiz? Fiz uma prece por ela. Jesus, acalma essa mulher. Mentalmente. Comecei a me ver no canto dela e dizer, eu sou calma. Tudo resolve pra mim. Tá tudo certo. Já deu tudo certo. Porque eu não queria chegar perto daquela pessoa ainda, porque eu vi que ela ainda estava no... Eu gosto muito de analisar as pessoas, gente. Eu adoro analisar. Então ela ainda estava no tititi. Se eu fosse chegar pra ajudar ela, ela ia me dar uma cacetada, né? Não ia deixar eu aguentar. Então eu comecei primeiro com oração, né? Dentro de mim, calma.
E lembrar que a oração não é o Pai Nosso que está no céu, santificado. Não, não é isso, gente. Não é só isso. Isso é uma oração. Decorada, decorada, que tem muito poder, tem muito poder. Mas não é só isso. É você emanar boas energias, boas vibrações ao próximo e sentir amor ao próximo. Então, quando eu estava me identificando com a dor daquela mulher, que eu estava ficando chateada porque para ela não dava certo, eu comecei a fazer as minhas preces, falando mentalmente com ela foi acalmando. Quando eu vi que ela acalmou, ela olhou pra mim. Gente, ela olhou pra mim assim. Aí você quer me ajuda? Ela, eu já tô conseguindo. Já tô aqui. Aí eu disse assim, aí eu fui, me aproximei dela. E aí falei pra ela, olha, tu coloca isso aqui, que era uma senha lá. Tu coloca essa senha, que tá pedindo isso, porque parece que ela tinha dificuldade em entender o processo do aplicativo. E eu tava lá para ajudar ela a fazer esse manuseio, e eu pedi para ela colocar a senha delas e deu tudo certo. Aí ela terminou, ficou muito feliz, eu não fiz nada, né? Pra ela materialmente, mas mentalmente eu fiz uma prece, ela se acalmou, ela ficou bem e ela resolveu o problema dela. Então é isso, né? Quando a gente faz algo, porque dentro da gente a gente despertou a vontade, o desejo de fazer algo a alguém, sem ter nada em troca. Só em ver que ele é um ser humano e a gente pode ajudar ele, né? E tem outra parte aqui que fala que suas arenas são a prática do bem, a mansidão e a caridade. Fazendo a pincelada do que eu já tinha te dito, né? Porque às vezes a gente pode ajudar o outro, a gente pode praticar o mandamento de Jesus de forma de amor. Porque se você for fazer uma caridade, com pensamento de receber algo em troca, você não está fazendo de coração. Você está fazendo de forma com como é? Troca. Com troca, né? Com vantagens. Você está vendo vantagens. Ai, não, eu ajudei só por... Não, se tem a vantagem, né? Mesmo que seja mínima, você não está fazendo por livre vontade. Você está fazendo por livre e espontânea pressão. Pressão de que tem que receber algo em troca. Então, aí eu vou ler agora o nosso... Agora eu não digo esse trem aqui que eu uso, né? Pergunta, resposta, destaque. Pronto, destaque. Vou ler só o destaque dessa nossa última resposta. Se o meu reino fosse deste mundo, minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Tô lendo a resposta. O destaque. Tô tentando entender. Mas eu li. Se você tiver entendido aí, você bota no comentário, viu? Vou passar para a próxima pergunta. Ai, gente, senão esse vídeo vai ficar muito longo. A gente fazer só o nosso roteiro direitinho. Eu vou aprimorando, vocês vão colocando nos comentários. Embora esse é o primeiro, né? Então, vamos lá. A terceira pergunta, ainda sobre o item primeiro, será: por que Jesus disse, meu reino ainda não é aqui? Ainda. Por que, gente? Diz aí. Eu vou deixar um tempinho aí pra você comentar. Por que o reino, Jesus disse que ainda não é aqui? Bora, pode dizer o que tu acha. Porque o que eu acho pode ser o que não esteja aqui no livro. Foi triste. Então vamos lá. Já comentou aí? Pois tá, vou ler agora a resposta. Porque ainda não é deste mundo. Porque dia chegará que a paz, a fraternidade reinarão entre os homens na terra. Nesse momento, o reino de Cristo está instalado no planeta. Quando os valores espirituais se elevarem acima dos interesses puramente materiais, o homem conhecerá ainda na terra o reino anunciado por Jesus. Nossa, chega, foi arrepiado, tô toda arrepiada esse negócio aqui. Por quê? Era isso que eu sabia, só que eu ia dizer com outras palavras. E tu tá entendendo que aí era a mesma coisa que tá aqui, só que com outras palavras. Se tu quiser comentar, eu aceito, tá? Eu aceito. Se você quiser comentar, seja bem-vinda, tá bom? Então, esse tema, essa nossa última resposta aqui já tá... Não tem nem o que eu comentar, né? Porque tá muito na cara. Muito, muito, muito na cara. Que é sobre
Jesus disse que o reino dele ainda não é desse mundo porque a gente está em evolução, né? E por a gente estar em evolução, um dia a gente estará num reino. Em que reino é esse? Um estado mental, um estado de perfeição, em que a gente já trabalhou os nossos vícios morais, né? As nossas condutas morais, para nos melhorarmos, para ser um ser humano melhor, e daí a gente evoluir, e daí a gente passar desse que tem provas, expiações, diz que a gente está de transição planetária, de provas e expiações para a regeneração, só que o povo acha que dormiu hoje num e acordou no outro, né? Só que não, meu amor, a gente tá no ápice dessa regeneração, no começo, assim, na transição. Aí o povo acha que vem tudo a maravilha. Pelo contrário, meu amor, tá tudo assim, ó. Pra tu encontrar teu equilíbrio. E é nesse vai e vem, nesse rebola, né, a lei do ritmo, você que vai se desenvolver, se melhorar, principalmente se autoconhecer, pra daí, do autoconhecer, você desenvolver e deixar de uma forma saudável a sua moral, porque a gente tem vícios morais demais, gente. Por exemplo, eu não sou egoísta. Vocês aí são? Por um acaso alguém aí é egoísta? Porque eu não sou. Mentira, sou demais. O egoísmo é o mal da humanidade, né? O orgulho. Nossa, o orgulho. Acho que não tem ninguém aqui orgulhoso. Todo mundo aqui é santo. Mas enfim, vamos mudar o nosso assunto, né? Vamos lá para a nossa próxima pergunta. Mas ficou bem claro nessa nossa pergunta e nossa resposta 3, que é sobre meu reino ainda não é deste mundo. Também, gente, tem outras formas de você perceber. Eu tô sendo assim concisa, levando ao pé da letra, quase que o pé da letra o livro, mas aqui não impede de que você entenda que Jesus diz que não é desse mundo ainda. Eu, Juliette, eu acredito que o reino que Jesus diz é um estado de consciência. É quando está lá no estado de Buda, né? Buda, iluminado, assim, tudo zen. Ali é um paraíso, né? Ali é um estado de consciência que Jesus já transcendeu. Por quê? Porque o ego dele transcendeu e tá só a consciência. E a consciência é amor, é tudo. É isso aqui. Eu acredito nisso, né? Plenamente. Mas aí é uma coisa que já vai mais abrangente, né? Um tema mais que abrange. Então, dentro aqui do nosso tema, a gente tá indo, né? Quase que o pé da letra do livro, para que a gente não possa fugir muito. Mas aí, se você tem um ponto de vista que complemente isso daqui, gente, por favor, ó, vem ajudar, tá? Que aqui é um canal pra gente expandir, pra gente evoluir, pra gente praticar, sabe o quê? Evangelho na vida real. Pois é. Para você praticar os mandamentos de Jesus na vida real, você não precisa ir para a igreja, não. Você só precisa ter consciência de que aquilo é certo, de que aquele é o caminho, que aquilo é que eu tenho que traçar. Tá bom? É mais difícil em casa? É. É mais desafiador em casa? É. Mas é necessário também fazer, porque nem é todo mundo que tem coragem de ir para um centro espírita. Tem gente que tem medo de centro espírita. Você já acredita num negócio desse? Eu, inclusive, morria de medo de ir para um centro espírita. Mas no centro espírita você não vai encontrar nada, além de pessoas muito educadas, gentis e amorosas para te atender no seu momento de sofrimento. Só isso, gente. Você não vai ver espírito, você não vai falar com espírito, tá bom? Isso é coisa para outros vídeos. Só para te fazer um convite para tu ir. Agora, gente, vamos no centro seguro, tá? Procure um centro que siga o kardecismo, que seja associado à FEB TV, a FEB, né, Federação Espírita Brasileira, que tem lá todos os protocolos, que fazem as coisas de forma correta. Busque sempre saber primeiro se é um centro espírita kardecista seguro, confiável, né? Porque tô falando de, não sei, porque assim como existe coisas que são genéricas, né? Tem centros também, que não são tão legais assim. Que às vezes a pessoa, os dirigentes já estão corrompidos e tudo mais, mas conversa para outro assunto. Vamos voltar para nossa história aqui, tá? Nosso evangelho na vida real, com Juliette. Evangelho terapia comigo. Tu vai aguentar eu aqui. Pois vamos lá. Se tu não quiser ir pro centro, tu vai fazer comigo aqui. Toda quinta-feira. Gente, vou para a próxima pergunta, tá? Com que finalidade Jesus veio a este mundo? Pergunta.
Eu não vou nem dar resposta, vou deixar vocês botarem nos comentários. E aí, gente? Qual foi a finalidade que ele veio neste mundo? Na tua percepção, no teu ponto de vista, com o que tu aprendeu? Diga para mim. Então, vou voltar para cá e vou responder. Com base nesse livro, tá? Com base nesse aqui, ó. Vamos lá. Com que finalidade Jesus veio a este mundo? Para dar, conforme ele mesmo diz, testemunho da verdade, ou seja, para orientar a humanidade sobre as leis de Deus, possibilitando-lhe o esclarecimento necessário ao progresso espiritual, que a gente está fazendo aqui, a funcionoterapia, tá bom? Fazendo as nossas evoluções morais, porque a gente tem muita coisa para evoluir, inclusive eu. Jesus veio à Terra para construir a humanidade sobre a lei do amor, que resume por inteiro a lei de Deus, e sobre o destino eterno do homem, conquistado a cada dia pela prática do bem. Muito top das galáxias esse negócio aqui. Vamos lá para a nossa próxima pergunta. O que significa aquele que pertence à verdade e escuta a minha voz? Eu também quero saber. Eu também quero saber. Tu quer saber? Porque eu quero. Que a mensagem que ele veio anunciar seria ouvida pelos corações simples e humildes, desprovidos de orgulho e vaidades. Eu nem tenho. Pois estes sentimentos afastam o homem da verdade e o distanciam de Deus. Tapa na cara. A verdade do homem é a sua condição de espírito e o verdadeiro sentido da vida material é auxiliá-lo a progredir pelo esclarecimento e a prática da caridade. Viram? Vocês viram aí? O que eu tinha dito. E por que parece que eu não tinha lido isso aqui ainda não, gente. Pois é, gente. Então, eu vou ler agora nosso item 2. Nosso item 2 do Evangelho. Para que a gente faça todo o item. Vamos lá, nosso item 2. A vida futura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele representa em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo construir o objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio com efeito, sem a vida futura. Nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. Donde vem que os que não creem na vida futura imaginam que elas apenas falavam na vida presente. Não os compreendem ou os consideram pueris. Não sei o que é isso, não. Esse dogma pode, portanto, ser tido como um eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que eles têm que ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e que se lhe mostra de acordo com a justiça de Deus. Vou ler as perguntas para vocês, para ficar bem mais claro pra gente. A gente leu até o item 2, tá, gente? O item 3 e os indiantes, eles não estão no nosso roteiro. Então, vou seguir o nosso roteiro, tá bom? Então, depois que a gente leu o item 2, a gente vai fazer a pergunta número 6, que é: o que conseguimos entender com a expressão vida futura? O que foi que você entendeu aí? Com a vida futura, gente, eu vou ler para vocês. Uma vida que transcende os limites da existência material e continuará além da morte do corpo físico. Esta vida de natureza espiritual tem início quando estamos na Terra, preparando o nosso amanhã para pela prática constante do bem e construída por toda a eternidade. Jesus se referia à vida futura como uma meta que a humanidade irá ter comum, devendo construir o objeto das morais preocupações do homem da terra. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 2. Que estava se respondendo, né? Pois, gente, né? Eu acho que Jesus estava certo. Olha eu julgando Jesus. Jesus estava certo.
Essa é boa. Lógico que ele tava certo. Nós é que tem que evoluirmos, né? A vida da gente, para você estar aqui nesse vídeo, muito provavelmente você deve ser espírita, você deve ter esse conhecimento. Então, a nossa vida aqui não se resume a isso. Isso daqui é só um processo, é só um caminho para um projeto bem maior do que esse, mas não diminuindo esse daqui que a gente tá vivendo, né? Porque, gente, é muito incrível ser ser humano. É muito incrível viver nessa experiência aqui temporariamente humana. É muito maravilhoso. Por mais que a gente passe por sofrimento, a gente passe por coisas, porque a gente fez coisas bem piores, né? O que a gente tá sofrendo não é a vista do que a gente fez? Não é nada, mulher. Da onde? Vida fácil essa da gente, a gente reclama, né? Sabe lá quantos a gente fez o que de bom, né? Pode falar nem palavras difíceis aqui. Então, vamos para nossa 7ª pergunta, viu? Tá chegando quase nossos 30 minutos, que a nossa meta é 30 minutos de vídeo, tá, gente? É possível compreender, 7ª pergunta, é possível compreender clara e totalmente a doutrina do Cristo sem considerar a imortalidade da alma? Não, né, galera? Vocês acham aí que dá? Não, pra mim não tem como não, porque não seria justo. Não tem coisa que não consegue explicar. Foi uma das coisas que me convenceu que existia vida após a morte, né? Antes de eu chegar até aqui. Que agora não tenho nem dúvida, né, meu amigo? Eu, dúvida? Nenhuma. Então vamos lá. Aí a nossa resposta é não. Embora a doutrina do Jesus Cristo... Não. Embora a doutrina de Jesus Cristo seja rica de conteúdo moral, facilitador da harmonia entre os homens, ele só pode ser claramente entendida e interpretada à luz da imortalidade da alma. Somente este dogma pode explicar a existência de homens ditosos e infelizes, e mesmo assim assegurar a compreensão da misericórdia e justiça divina. A vida futura tem de ser o ponto de mira. A vida futura tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ela explica todas as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Eu vou fazer uns vídeos de fé depois, gente, pra gente conversar sobre esses assuntos assim, sabe? Pra mim não fugir muito do nosso tema aqui do Evangelho. Se vocês gostarem e quiserem, vocês colocam aí nos comentários. Quero ver, a gente faz vídeos mais específicos, que não Evangelho na vida real. A nossa 8ª pergunta é: qual o grande ensinamento que Jesus nos traz nessa passagem? A certeza da vida futura, onde, de acordo com as nossas ações voltadas ao bem, teremos acesso ao reino da paz e amor e por ele enunciados. O nosso futuro espiritual começa a cada dia, pela prática de boas obras, do estudo e da prece, orientadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Gente, aqui terminou nossa última pergunta, nossa última resposta. Mas eu gostaria muito de deixar muito importante isso daqui. Muito frisado isso daqui. É muito forte o que ele falou aqui, ó. A certeza da vida futura, onde, de acordo com as vossas ações voltadas ao bem, teremos acesso ao reino da paz e amor. Gente, não existe amanhã, tá bom? Amanhã, não deixa pra amanhã tu se sentir bem. Não deixa pra amanhã tu fazer o bem pra alguém. Não deixa pra amanhã o que tu pode fazer agora, porque não existe. Se tu parar pra pensar, amanhã não existe. É só hoje, é só o agora. É nesse momento presente que eu tenho o poder de policiar o meu coração. É nesse momento que eu consigo pegar o meu pensamento lá, tá fugindo, ela da comida do cachorro. Já tava fugindo. É nesse momento que eu tenho o poder de trazer eu pra cá e fazer a minha criação, né? Essa minha vida, essa minha matéria, né? Eu estar aqui criando uma vida presente. É eu estar aqui no agora. É eu estar aqui vivenciando. É um pouco complexo e difícil às vezes de comentar, mas experimenta, vamos fazer esse exercício por essa semana, tá? Ó, a nossa vida, qual era o nosso tema? Já me esqueci, gente, TDA na história. Meu reino não é deste mundo. Meu reino é o nosso tema de hoje. Meu reino não é deste mundo. Pois é, esse reino não é deste mundo, mas dentro da mente da gente a gente tem muita história contada e que o amanhã não existe, que o ontem é uma história contada e que o meu presente é o meu eterno agora. É nesse agora que eu encontro Deus, é nesse agora que eu
me conecto com a fonte. É com esse eu que eu me conecto comigo mesmo. E com essa imensa energia, com imensa gratidão, é que eu peço, amado Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga, meu muito obrigada a vocês por esse evangelho, por esse estudo. Que Deus possa nos abençoar, nos dar discernimento para que a gente possa pôr em prática o evangelho na vida real. Muito obrigada e que assim seja. Valeu, gente linda! A gente se encontra todas as quintas-feiras para fazer o evangelho na vida real. Como aqui, Evangelho Terapia com Juliette. Fiquem com Deus, um grande abraço e até mais. Beijos.